Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o caderno de atenção básica número 18. É um caderno que traz um tema bem importante, fala sobre as ISTs que a gente tem, muitas delas, né, com prevalência alta hoje na atenção básica, como a sífilis, por exemplo. E lembrando, né, que eu coloquei aqui o título desse caderno, HIV, AIDS, hepatite e outras DSTs, porque este é o título do caderno lá de 2006, tá? Mas a gente sabe que hoje não se usa mais essa nomenclatura de DST e sim se usa IST, mas eu coloquei o antigo, a nomenclatura antiga, então, pra gente lembrar, né, exatamente como tá lá no caderno, e também porque é um caderno bem antigo, então por isso que ele tem essa nomenclatura. Vamos lá então, pessoal. Como eu comento nos outros cadernos também, é muito importante vocês fazerem a leitura desse caderno. É um caderno extenso, mas eu consigo resumir algumas coisas aqui pra vocês, mas nem tudo, né? Tem muita coisa também que tem que ser lido lá. É muito importante vocês lerem esses cadernos pra irem com segurança responder a prova de um concurso de vocês, tá? É bem fundamental. Esse caderno é um caderno grande, que traz muitas informações, umas coisas muito legais ali, procedimentos, fluxogramas, e eu tentei resumir aqui algumas coisas, alguns pontos importantes pra vocês, mais sobre conceitos, as doenças em si, tá, as ISTs, e não tanto sobre o fluxo, enfim, como é que funciona lá a função do enfermeiro, a função do técnico, tá? Eu tô falando mais aqui pra vocês hoje sobre as doenças em si, alguns conceitos, certo? Então vamos iniciar pelo HPV, o papiloma vírus humano. É uma doença infecciosa, então um sinônimo dessa doença, do nome pelo qual se chama essa doença, é o condiloma acuminado. Algumas provas cobram, né, como é conhecido, como também é popularmente conhecido a infecção pelo HPV. Aí você vai lá e condiloma acuminado, tem que lembrar dessas palavrinhas, tá? É bem conhecido também por condiloma acuminado. A gente sabe hoje que o HPV é o responsável, né, o maior responsável pelos casos de câncer de colo de útero na população brasileira, tanto que a gente tem na atenção básica ali muitas campanhas voltadas incentivando as mulheres a fazerem o controle, fazerem o preventivo ali, o Papa Nicolau, no momento certo, né, anual, enfim, como o médico indica, pra se prevenir, né, o agravamento, caso a mulher esteja infectada pelo HPV, o agravamento que leva a uma neoplasia, principalmente ali de câncer de colo de útero, tá? Então, as campanhas são principalmente voltadas por causa dessa questão da prevenção. É muito mais fácil a gente prevenir, né, do que depois que tá gravado, se tratar isso é muito mais difícil, certo? Hoje, inclusive, a gente tem na atenção básica a vacina do HPV, que é aplicada em meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14. E essa vacina protege, então, dos subtipos 6, 11, 16 e 18. Aqui a gente tem duas informações que são bem legais de vocês gravarem, tá? Anotarem aí no caderno de vocês, que são as idades que são feitas essa vacina, que hoje em dia no caderno atual é bem cobrado, tá? No caderno, desculpa, no calendário vacinal atual. Então, são para meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14. E também os subtipos dos quais a vacina protege, tá? Que é o 6, o 11, o 16 e o 18. Aí são duas importantes informações para vocês gravarem sobre esse conteúdo. E também, como eu falei antes, a questão do condiloma acuminado, que é um sinônimo para a nomenclatura dessa doença, que também pode ser cobrada em prova. Eu já vi algumas questões sobre isso. Então, é importante vocês gravarem isso também, certo? Agora vamos falar um pouquinho então sobre sífilis, que é uma doença que hoje em dia ela é um problema de saúde pública, né, no cenário atual do Brasil. É muito frequente o paciente ter diagnóstico de sífilis quando ele também tem outras ISTs, tanto que quando um paciente, por exemplo, é diagnosticado com HIV, se oferta por protocolo, né, o teste para sífilis também, outras ISTs, enfim, mas para sífilis também, porque é uma doença muito recorrente, tá? Muito incidente mesmo, assim. Então, é muito importante também, por isso que ela é tão cobrada, né? Nas provas de concurso também, porque é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso pra poder depois relacionar, né, a teoria com a prática quando a gente tá prestando cuidado lá pra esse paciente na atenção básica, tá? Então, é uma doença de transmissão sexual ou materno-fetal, uma doença infecciosa, né? Quando a gente tem essa transmissão materno-fetal, a gente tem a sífilis congênita. Ela é uma doença sistêmica de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de maior ou menor duração. Ou seja, tu pode ter um paciente que agora tá tendo sintomas de sífilis, tá na fase aguda, mas depois ele entra num período de latência, some os sintomas, depois volta pro período de agudização, volta a ter sintomas. Então, essa montanha russa de tem sintomas, latência, tem sintomas, latência, é bem característico da sífilis, tá? O agente etiológico da sífilis é o treponema pálido.
Então é bem importante vocês saberem o nome dos agentes etiológicos das doenças. Isso é extremamente, muito cobrado mesmo nas provas. Então vocês têm que saber, não tem outra opção. Então o agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum, tá? E a sífilis pode ser classificada em adquirida e congênita. Lembrando que a sífilis congênita é aquela transmitida da mãe para o feto. A sífilis congênita é a sífilis que acontece de transmissão materno-fetal, então, da mãe pro feto durante a gravidez, e ela pode ser classificada em 2 fases, recente e tardia. O recém-nascido, quando ele nasce, ele pode ser sintomático ou assintomático. E conforme isso, né, conforme a criança vai se desenvolvendo e se apresenta sintomas ou não, se classifica, então, essa sífilis congênita. Quando a criança manifesta os sintomas até o 2º ano de vida, até os 2 anos de vida, a gente tem sífilis recente. Isso é o estágio precoce da doença, tá? Quando a gente tem a manifestação de sintomas após o 2º ano de vida da criança, aí a gente já tem a sífilis tardia, que é caracterizado por estágio tardio, certo? A contaminação da sífilis, hoje a gente sabe que ela ocorre a qualquer momento da gestação. Antes se tinha a crença de que acontecia depois de determinadas semanas de gravidez, e hoje a gente sabe então que não, que acontece a qualquer momento, pode ser logo no início da gestação ali essa transmissão acontecer, ou até mesmo no final da gravidez. Por isso que é tão importante o acompanhamento pré-natal correto dessa gestante, feito na UBS, ali a assistência prestada a ela da melhor forma, né, pra gente evitar essa sífilis congênita. Agora que a gente já sabe que os pacientes que manifestam, então aquelas crianças que manifestam os sinais de sífilis congênita até o 2º ano de vida, elas têm a sífilis precoce, e os que manifestam os sinais após o 2º ano de vida têm a sífilis tardia. Vamos ver um pouquinho então sobre quais que são esses sinais e sintomas que as crianças vêm a manifestar, ou até mesmo os recém-nascidos, né? Na sífilis precoce, então, na fase precoce da sífilis, a gente tem sinais como prematuridade, baixo peso, hepatosplenomegalia, rinite serossanguinolenta, obstrução nasal, periostite ou osteite, pneumonia, icterícia e anemia severa. Na fase tardia, a gente tem sinais como tíbia em lâmina de sabre, fronte olímpica, nariz em cela, mandíbula curta, ceratite intersticial, surdez, porque a gente pode ter lesão de 8º par de nervo craniano, né? Dificuldade no aprendizado, entre outros, tá? Então é bem importante a gente saber quais que são os sinais e sintomas de cada fase, ter uma ideia, pelo menos, de quais que são, porque daí, supondo que tem uma pergunta lá que cita alguns sinais da fase precoce, alguns sintomas da fase precoce, vai ter algum sinal ou sintoma que tu vai ver que tu nunca leu no caderno, não viu aqui no vídeo, tu sabe que não faz parte dos sinais da fase precoce, e aí tu consegue ir por eliminações, né? Ah, mas é muito difícil decorar todos, justamente por isso. Aí tu consegue ir por eliminação, e aquilo que tu vai ver que tu nunca viu, tu não leu, né? Tua cabeça não vai ter lembranças daquilo, aí tu vai eliminando aquelas opções. Por isso que é sempre importante a gente ter a leitura, né? Ter feito a leitura e reforçar aqui com os vídeos nos resumos, né? Porque daí quanto mais tu vê aquelas palavras, mais familiar vai ser pra ti. Quando tu lê alguma coisa que tu não viu antes, não vai ser familiar. E aí tu vai saber eliminar aquelas questões. A respeito do tratamento, então, da sífilis congênita, o que acontece? Quando esse recém-nascido, que a mãe é positiva, né, pra sífilis, quando ele nasce, independente da mãe ter feito o tratamento ou não, se é coletado o VDRL, né, que é o exame pra a gente descobrir se o paciente, né, se no caso o recém-nascido, tem sífilis ou não. O VDRL, né, lembrando que ele é um teste não treponêmico, isso também às vezes é cobrado em prova, então é feito o VDRL nesse paciente para ver se vai ser reativo ou não, tá? Mas independente do resultado do exame de sangue, vai ser realizado também raio-x de ossos longos, justamente porque, como a gente viu ali, o paciente pode vir a desenvolver, né, a tíbia em lâmina de sabre, pulsão lombar, hemograma para ver se não tá com anemia, se não pode vir desenvolver alguma anemia severa, enfim, e outros exames também, tá? Justamente pra gente conseguir manter o acompanhamento bem correto, bem em cima desse paciente. Tanto que ele depois vai manter o acompanhamento na UBS, né? Pela equipe ali da UBS, vai continuar sendo acompanhado, então tu vai vendo, o paciente tá desenvolvendo alguma coisa, não tá, vai se tratando as complicações, as possíveis complicações que podem surgir ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento dessa criança. Mas de início, o que se tem preconizado como protocolo é a coleta desses exames assim que o bebê nasce.
A sífilis adquirida, então, ela pode ser classificada em recente, quando o paciente tem menos de 1 ano de evolução da doença. Aí ela vai ser dividida em primária, secundária e latente e recente. E tardia, quando tem mais de 1 ano de evolução. E aí ela é dividida em latente, tardia e terciária. As fases, né, as classificações da sífilis é fundamental para ser de conhecimento de vocês, tá? Porque é muito cobrado em concursos, muito mesmo. Então, é muito importante que vocês anotem aí se vocês estiverem fazendo um resuminho, enfim. Salvem, né, essa questão das fases, escrevam aí para vocês gravarem bem, porque vocês têm que saberem isso para estarem preparados para as provas, tá? Isso é muito importante. Falando um pouquinho, então, sobre cada fase da sífilis, né? Na sífilis primária, a gente tem o aparecimento da lesão, que também é conhecida como cancro duro. Esse nome é importante vocês gravarem. É uma lesão erosada, ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, de base endurecida, fundo liso e brilhante e pouca secreção serosa. Normalmente essa lesão tende a aparecer em média de 21 dias depois do contato infectante, ou seja, depois que a pessoa acaba se contaminando com a sífilis, em média de 21 dias após isso, surge essa lesão que é conhecida como cancro duro. Normalmente o cancro duro ele aparece no homem, normalmente na glande e no sulco bálano prepucial, e na mulher nos pequenos lábios, nas paredes vaginais e no colo uterino. Claro que isso é normalmente, não quer dizer que não possa, né, aparecer em outros locais, mas normalmente são esses os locais de aparecimento do cancro duro. Na sífilis secundária, a gente tem, então, a presença de pápulas eritemato-acastanhadas palmoplantares. Isso é uma coisa bem característica de sífilis, tá? Lesões palmoplantares são muito características indicativas de sífilis. Também pode ocorrer do paciente ter manchas eritematosas, alopécia, principalmente em couro cabeludo e nas sobrancelhas, tá? E essas lesões cutâneo-mucosas, então, tendem a surgir de 6 a 8 semanas, em média, depois que surge o cancro duro. Então, a pessoa se contamina com a sífilis, aí desenvolve a sífilis primária, depois de 21 dias aparece o cancro duro, depois evolui, então, para a sífilis secundária, que é quando surgem, né, as pápulas, as manchas eritematosas, o paciente vai ter alopécia, e normalmente isso tudo acontece depois de 6 a 8 semanas depois do aparecimento do cancro duro, certo? Lembrando que na sífilis secundária, essas lesões que o paciente apresenta, esses sintomas, também podem ser acompanhados de febrícula, de cefaleia, de adinamia. O paciente pode ter poliadenopatia generalizada também, artralgia, tá? Todos sintomas que estão ligados também com esses sinais, né, que são as pápulas, que são as manchas. Já na sífilis latente, como o próprio nome diz, a gente tem uma fase de latência, onde o paciente não vai ter sinais e sintomas. Essa fase, ela é tanto da latente recente, tanto quanto da latente tardia. A duração dela é bem variável, mas apesar dela ser uma fase latente, pode ser interrompida com sinais e sintomas de outra fase, como a fase secundária ou a terciária. Nessa fase, o diagnóstico é feito apenas pelos testes sorológicos. Como eu comentei, o paciente não vai ter sinais e sintomas, então não vai ter como diagnosticar ele através dos sintomas dele. Então, tu precisa fazer o teste sorológico para poder diagnosticar esse paciente, senão não tem como, né? Porque essa fase, de fato, o paciente não vai apresentar nenhum indício de que realmente ele tem a sífilis. E na sífilis terciária, que já é mais pro final, né, digamos assim, já é a cronificação da sífilis, a gente vai ter então um paciente com lesões como tubérculos, lesões neurológicas e cardiovasculares, lesões osteoarticulares, e a gente vai entendendo por que o livro fala ali que a sífilis é uma doença sistêmica, justamente porque pode ter alterações de vários sistemas do corpo, né, tanto neurológico, cardiovascular, ali de articulações. Então, realmente, de fato, né, ela é uma doença sistêmica. Os sinais e sintomas acontecem 3 a 12 anos após o início da infecção. Então, depois de 13, em média de 13 a 12 anos ali que a pessoa se infecta, que inicia a infecção por sífilis, ela desenvolve os sinais e sintomas da fase terciária da sífilis. E as sorologias nessa fase, normalmente, elas já têm os títulos mais baixos, né? Os valores ali das sorologias vão ser com títulos mais baixos. Para o diagnóstico desse paciente ser feito, então, além dos sinais e sintomas que ele vai apresentar, dependendo da fase que ele se encontra, né, a gente tem também os exames disponíveis hoje para auxiliar nesse processo diagnóstico. A gente tem a pesquisa direta, que é quando acontece a coleta do material diretamente das lesões e se avalia microbiologicamente, então, essas lesões, tá?
mas esse exame normalmente ele não está disponível na atenção primária. O mais comumente disponível na atenção primária é o de sorologia não treponêmica, que é outro tipo de exame diagnóstico que a gente tem, que é o VDRL e o RPR, tá? Bem importante vocês memorizarem isso, que é o VDRL, é um teste de sorologia não treponêmica, tá? Então, ele deve ser solicitado para todas as gestantes, no mínimo 2 vezes no pré-natal, na primeira consulta, e mais uma vez no 3º trimestre, e também na internação, seja para um parto, seja aborto ou outra intercorrência na gestação. Esse exame também tem que ser solicitado novamente, tá? Também deve ser solicitado para outras pessoas com suspeita, então, da doença ou outras ISTs. Então, como eu comentei com vocês lá no início do vídeo, se o paciente é diagnosticado com HIV, pode ser ofertado para esse paciente exame para sífilis também, justamente por ser um protocolo, né? Se testar os pacientes que são diagnosticados com outras ISTs também para sífilis. O VDRL, então, ele vai se tornar reativo a partir da 2ª semana do cancro duro. Então, depois que surge o cancro duro, 2 semanas depois, vai se tornar reativo a partir daí. Normalmente, ele se encontra mais elevado na fase secundária e tende a diminuir depois de 1 ano. Ou seja, na fase secundária, os títulos, né, dele vão estar com valores bem altos. E depois de 1 ano, vai começar a baixar esses títulos, a tendência é só baixar mais, tá? Uma coisa importante vocês saberem, o VDRL, que é a sorologia não treponêmica, dando positivo, não é, por si só, um exame diagnóstico para sífilis. O que acontece? O VDRL deu positivo do paciente X, aí ele vai ter que fazer mais a sorologia treponêmica, que daí sim tem um exame bem específico para se confirmar esse diagnóstico de sífilis, tá? Então é necessário fazer 2 exames, o não treponêmico e o treponêmico, que eu vou falar a seguir, tá? Lembrando que o VDRL é a de sorologia não treponêmica e ele se torna assim, né? É um exame para diagnóstico, mas ele, depois que se tornar positivo, ele tem que ser feito outro teste para se confirmar esse diagnóstico. Como eu comentei anteriormente, então, a gente também tem a sorologia treponêmica, que é um teste que serve para confirmar, então, aqueles positivos do VDRL, pra gente ter certeza que, de fato, o diagnóstico de sífilis se faz, então, após o VDRL, a sorologia treponêmica, que é o FTA-ABS, o TPHA e o mais conhecido de todos, o mais comum, o ELISA, tá? O teste de ELISA. São testes qualitativos, então, mais específicos, que tendem a positivar depois do 15º dia de infecção. E são úteis para confirmação ou exclusão de VDRL falso positivo, como eu comentei com vocês. Sobre o tratamento, então, a gente vai ter um tratamento definido, né, para cada fase da sífilis. Então, na fase de sífilis primária, também conhecida como cancro duro, como eu falei pra vocês, a gente vai ter a aplicação da penicilina, são 2.400.000 de unidades, então, via intramuscular. Se faz, então, 1,2 milhão em cada glúteo, tá? No caso da sífilis primária, a gente faz dose única essa penicilina. O paciente vai lá, faz a aplicação e o tratamento em si é apenas essa dose única da penicilina, tá? Quando a sífilis está na fase recente, né, secundária e latente, a gente também tem a aplicação da penicilina intramuscular, 2.400.000 UIs, porém, né, nesse caso, a gente tem a repetição dessa dose após 1 semana. Então, o paciente vai fazer no total, entre a primeira dose e a segunda, um total de 4.800.000 unidades, então, de penicilina, tá? Ambas, né, via intramuscular. E na sífilis tardia, se aplicando, então, a fase latente e terciária ou com duração ignorada, a gente tem, então, a aplicação da penicilina também, 2.400.000 unidades via intramuscular. Como eu falei, divide, né, e faz metade em cada glúteo. E aí, nesse caso, da sífilis tardia, a gente tem a aplicação, então, da penicilina por 3 semanas. Então, ao invés de o paciente fazer apenas 2.400.000, ele vai fazer 7.200.000 unidades no total de penicilina, tá? O que muda, então, é a fase em que o paciente se encontra. Conforme a fase, vai ser feito, então, o protocolo já estabelecido. Essa tabela que eu tô mostrando aqui pra vocês do tratamento da sífilis, eu tirei do próprio caderno, lá do caderno número 18, tá? Pra vocês verem exatamente como que o caderno traz esse tratamento da sífilis, certo? Então, se na prova de vocês cobra conforme o caderno de atenção básica no cuidado ao paciente com as DSTs, então a gente tem que seguir sempre esse protocolo de tratamento, tá? Porque a gente tá seguindo, no caso, o que o caderno diz.
Bom, pessoal, pra finalizar, então, esse assunto sobre sífilis, eu trouxe a nota técnica do COFEN de 2017. Eu, inclusive, estudei essa nota técnica pra fazer o concurso de técnico de enfermagem que eu fiz aqui na minha cidade. E caiu perguntas sobre isso no dia da prova, tá? Então é bem importante vocês lerem essa nota técnica também, se vai cair no edital de vocês, enfim, e até mesmo pra conhecimento, né? Eu vou deixar, inclusive, o link pra vocês acessarem, tá? Se vocês quiserem dar uma lida depois. Então, a penicilina, a partir dessa nota técnica, ficou regulamentado, né, que a penicilina, ela poderia ser prescrita, então, pelo enfermeiro, assim como pelo médico. Até então, o enfermeiro não tinha, né, autoridade para isso. E depois, então, dessa nota técnica, foi regulamentado que, sim, o enfermeiro tem, enfim, conhecimento, né, embasamento para prescrever a penicilina para os pacientes nas unidades básicas de saúde, tá? Também ficou declarado, então, que a ausência do médico na unidade básica de saúde não configura o motivo para não realização da administração oportuna da penicilina por profissionais de enfermagem. Então, tem alguns pontos que são legais de vocês darem uma olhada, né? E se vai cair no edital de vocês, é bem importante vocês lerem, justamente por regulamentar essa questão da penicilina, que é uma medicação que frequentemente é aplicada na UBS, né? E também, assim, pessoal, é uma nota técnica bem curtinha, ela deve ter no máximo 2 ou 3 páginas, e se ela tá no edital que vai cair, provavelmente vão perguntar alguma coisa sobre ela, tá? Porque, como eu comentei, a penicilina é muito aplicada nas UBSs, e também, assim, é uma nota técnica bem curta perto de outras. Então, é quase que uma obrigação nossa saber o que tá escrito nela, né, do que ela trata, porque daí é uma questão ganha lá no futuro na hora de responder a prova, né? Eu tô finalizando, então, agora essa primeira parte. E na semana que vem eu acredito que eu já consiga lançar a segunda parte aí no canal pra vocês, tá? Daí na segunda parte a gente fala um pouco mais aí sobre HIV, HTLV, as hepatites também. Bem importantes de vocês saberem. E como eu sempre comento, né? Eu uso como referência pros vídeos, então, os cadernos do Ministério da Saúde. Para esses vídeos eu tô usando esses cadernos. E eu deixei aqui a referência pra vocês. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhadinha se vocês quiserem ler esse caderno. E também eu sempre reforço, né, que é bem importante vocês fazerem a leitura desses cadernos, se vocês vão responder provas, que vai cair pode cair, né, enfim, alguma coisa desses cadernos que tá no edital ali como referência pra leitura. Então nada substitui a leitura, é claro, mas eu consigo ainda trazer um resumo aqui pra vocês, pontuando algumas coisas, né, que são mais importantes e costumam cair nas perguntas também. E se vocês quiserem, eu posso também fazer perguntas, né, questões comentadas pra vocês, assim como eu fiz no vídeo da hipertensão arterial. Deixem nos comentários se vocês quiserem, enfim, eu posso trazer algumas questões também pra gente conversar. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, toda semana aí vídeos novos. Também me sigam no Instagram, eu deixo aí o @ na descrição, tá? E por hoje é isso, pessoal. Até mais, bons estudos pra vocês.